Essa questão teve 0% de acertos, então ninguém conseguiu resolver. Vamos entender do que se tratava. A menina anda no salto da mãe, feito corda bamba. O haikai de Léo Cunha segue a estrutura clássica desse gênero poético. Possui versos de 5, 7 e 5 sílabas métricas, respectivamente. Esses tipos de versos são tradicionalmente chamados de. Vocês só iriam conseguir resolver essa questão se tivessem estudado pela videoaula que eu fiz e pela leitura da apostila. Tanto no meu vídeo quanto na apostila fala sobre isso, o nome que os versos têm. Versos que têm 5 sílabas chamam-se redondilha menor. Versos de 7 sílabas chamam-se redondilha maior. Ou seja, os dois são redondilha. Letra C. Essa é a próxima questão que mais alunos erraram. E assim, pessoal, nem todas essas questões caíram para todo mundo. A atividade online ela tem um banco de questões e, por exemplo, são 40 questões. E cada um de vocês resolveu aí 12 ou 13. Então, nem para todo mundo caem as mesmas questões. Então, talvez você não tenha feito essa, porque não caiu para você. Mas dos alunos que fizeram, só um acertou. Eu botei essas letras assim mais separadas, porque é uma atividade sobre contagem de sílaba poética, sílaba métrica. Então, eu preciso desse espaço. Vamos lá. Sobre os telhados, a primavera desliza, seus remos são flores. Sabendo que o haikai clássico possui estrutura formada por versos de 5, 7 e 5 sílabas métricas, respectivamente, em qual dos versos do poema de Rosiana Murray essa regra tradicional está ausente? Ou seja, tem um verso dela aqui, né? O tradicional tem que ter esse número de sílabas. Primeiro verso tem que ter 5, o segundo tem que ter 7, o terceiro tem que ter 5. Em algum dos versos ela desrespeitou essa regra, né? Que não tem problema nenhum. Só não é o tradicional do haikai. Vamos ver o primeiro verso. Vamos fazer a contagem de sílaba. Opa, tem vogal com vogal, junta. Sobre os Lembra que a última... Isso, pessoal, tá lá na minha videoaula. Tinha que ter assistido ou lido, né? Os dois também. E lido a apostila, que tinha essa explicação sobre contagem de sílaba poética. Então, sobre os telhados. A última palavra a gente só conta até a sílaba forte. Qual que é a sílaba forte de telhados? É telhados, é telhados, ou é telhados? Telhados, a sílaba forte é olhar, então a gente só vai até olhar. Então, temos 1, 2, 3, 4 sílabas poéticas, sendo que na tradição deveriam ser 5. Então, ela desrespeitou, né, essa tradição, que não tem problema, tá, gente? No primeiro verso. No primeiro verso que possui 4 sílabas métricas. Ok? Só comprovando aqui as outras, né? A primavera desli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Respeitou. Seus remos são flor. 1, 2, 3, 4, 5. Então, só o primeiro que não tá no padrão. Por isso que essa daqui era a letra A. A próxima questão é sobre o mesmo haikai, sobre os telhados, a primavera desliza. Seus remos são flores. Então, os haikais tradicionais fazem um retrato objetivo, simples e terno de elementos da natureza. O poema de Rosiana Murray, entretanto, introduz na cena do mundo natural descrita elementos da vida urbana, como? Então, os haikais tradicionais é muito ali na natureza, né? A água, o riacho, as estações é um tema muito comum. Mas no dela, ela introduziu um elemento que não é bem da natureza, que é da vida urbana, que é uma construção do ser humano, que são os telhados. Novamente, uma questão sobre esse haikai, sobre os telhados, a primavera desliza, seus remos são flores. E aí a pergunta é,
Qual dessas características é típica do haikai tradicional e está presente no poema anterior? Presença obrigatória de rimas. Telhados desliza flores. Nem tem rima esse haikai. Existência de título ilustrativo? Título, cadê o título? Também não tem. Referência a estações do ano? Primavera. Sim, era uma coisa muito comum nos haikais tradicionais, se referir às estações do ano. E nesse haikai aqui, nós também temos isso. Letra C. Sobre o haikai. Viu uma rã sentada nos braços da tarde. Costuma-se comparar o haikai à fotografia. Acredita-se que, assim como quem tira a foto não aparece na imagem, quem escreve o haikai não deve aparecer no texto poético. O poema de Manuel de Barros, entretanto, não segue essa regra tradicional, o que é comprovado através do uso de qual palavra? Então, um autor de haikai tradicional, ele só retrata o que ele está vendo, a cena que ele está vendo ali na natureza. Ele não fala de si mesmo, ele não bota seus próprios sentimentos na escrita. Porém, esse texto aqui, ele fez uma coisa diferente disso. Não segue essa regra tradicional. Onde é que a gente consegue comprovar isso? Na letra B. Ele fala vi. Vi é um verbo que está conjugado aí na primeira pessoa, né? Então, eu vi. Então, ele falou de si mesmo, quando ele diz que é ele que viu. Vi, né? Eu vi. Então, ele se colocou no poema. Sendo assim, algo diferente do haikai tradicional.